Hoje ocorreu o voo mais monitorado do mundo. Sabem qual foi o voo mais monitorado do mundo? O voo que levou o fundador do Wikileaks, Julian Assange, para as Ilhas Marianas do Norte. Ele já chegou às Ilhas Marianas do Norte, no Pacífico. Ele foi libertado da prisão no Reino Unido, hoje, segunda-feira, após um acordo com a Justiça dos Estados Unidos que queria sua extradição. O voo que deixou o Reino Unido com direção às Ilhas Marianas do Norte, no Pacífico, transportando o fundador do Wikileaks, Julian Assange, é o mais rastreado do mundo nesta terça-feira. No site de monitoramento aéreo, Flight, ele ainda meteu uma sensualidade aí, olha só. No site de monitoramento aéreo, Flight Radar 24. Agora há pouquinho, por volta das 5 da tarde, mais de 4.600 pessoas acompanhavam o trajeto simultaneamente no site. Assange deixou uma prisão de segurança máxima no Reino Unido, onde estava desde 2019, na segunda-feira, após um surpreendente acordo com a justiça americana que pedia sua extradição. Pelo acordo, Assange deve ficar em liberdade depois de assumir culpa pelos crimes de vazamento de documentos confidenciais dos Estados Unidos e pedir perdão ao governo norte-americano. O fundador do Wikileaks foi intimado também a comparecer a uma audiência com um juiz nas Ilhas Marianas, território associado aos Estados Unidos no Pacífico, e a expectativa é de que após essa audiência ele siga para a Austrália. Como parte do acordo, Assange vai se declarar culpado nesta semana por violar a lei de espionagem dos Estados Unidos, segundo o documento emitido pela Justiça. Ele assumirá uma acusação criminal de conspiração para obter e divulgar documentos classificados de defesa nacional dos Estados Unidos em audiência nas Ilhas Marianas do Norte. Na audiência, ele deve ser sentenciado a 62 meses de prisão. Ele já cumpriu esse período no Reino Unido. Após se declarar culpado e passar pela audiência, ele estará oficialmente liberado. Julian Assange ficou mundialmente conhecido por fundar um grupo de ativistas chamado Wikileaks em 2006. Nos anos seguintes, a organização vazou cerca de 700 mil documentos classificados nos Estados Unidos, o que irritou autoridades norte-americanas. Diante disso, enfrentou várias acusações e chegou a ficar 7 anos asilado na Embaixada do Equador em Londres, antes de ser preso. E aí ele vai ser considerado oficialmente livre a partir dessa audiência. Caso fosse extraditado para os Estados Unidos, ele poderia ser condenado a até 175 anos de prisão. Ele disse que será, em breve, um homem livre. Havia uma demanda intensa pela libertação de Julian Assange por uma parte do mundo, inclusive o presidente da República do Brasil, Luiz Inácio Lula da Silva. Os americanos, ou o governo americano, entendia que ele invadiu sistemas de espionagem dos Estados Unidos e divulgou de forma ilegal, e divulgou, a partir dessa ilegalidade, documentos que colocaram a segurança dos Estados Unidos e do mundo em risco. O fato é que, aparentemente, estamos encerrando esse capítulo importante da história. E uma discussão interessante, não é, Aldrin Mazei? Afinal de contas, o que ele divulgou é documento de interesse público. Ao mesmo tempo, coloca em risco a segurança de muita gente. Os meios utilizados por ele ou por quem passou as informações a ele são considerados discutíveis, digamos assim. Não é? Mal comparando, foi mais ou menos o que aconteceu com a Vaza Jato aqui no Brasil. Não é? Se obtém a documentação por um meio discutível, agora, não sendo a partir de uma invasão, aquela comunicação continuaria censurada, ou seja, a população não teria conhecimento do que se passou e, portanto, não saberia que um determinado fato foi cometido a partir de uma ilegalidade ou a partir de ilegalidades. Ou seja, é difícil concluir alguma coisa e dizer que algo é certo ou algo é errado. Mas, no final das contas, o governo americano deixou demonstrado ali, claro, que topa a liberdade de expressão desde que essa liberdade de expressão não atinja os seus interesses. Se atingir os seus interesses, aquele
que exerceu a liberdade de expressão passa a ser considerado um criminoso. Pois é. O Julian Assange, ele mexeu com as estruturas do poder de muita gente importante, né? De um país que manda no mundo, né? Ou mandava. Eu acho que ele é um herói. Eu não tenho muitas dúvidas com relação ao se o que ele fez foi certo ou foi errado. Eu acho que ele é um herói como jornalista, como ativista. Essa ideia de criar o Wikileaks foi algo genial. Você receber documentos que, ao passar por uma apuração, depois eram publicados e revelavam coisas escabrosas. Foi uma sacada que ele teve com a internet. Ele era um cara de internet, né? Ele foi um profissional ligado à programação, né? Ele trabalhou com isso nos anos 90. Então, não foi difícil para ele construir a estrutura do Wikileaks. E funcionou, né? Ele mexeu com os Estados Unidos, ele ofendeu o governo americano, que ficou irritadíssimo quando ele publicou aquele vídeo famoso, né, de um avião norte-americano metralhando civis lá no Iraque, metralhando criança. Você ouve a voz do comandante dando a ordem, vai, atira de novo. Ainda tem gente se mexendo, atira de novo. Esse vídeo está nas redes, está no YouTube. E revelava uma crueldade, um crime de guerra, né? Revelava um crime de guerra cometido pelos americanos. E isso, claro, os Estados Unidos não podia permitir. Aí vieram com essa história, não, mas isso aí não é... Isso era um documento secreto. E aí aquela história, né, Colombo? Você é jornalista, o jornalista tem que se perguntar ao receber o material, a informação, se aquilo é do interesse público. Evidentemente, saber como se comportou a força armada mais poderosa do mundo naquele momento era do interesse público mundial, todo mundo tinha que saber. E ele não pensou duas vezes e publicou, né? E isso começou a causar uma série de problemas a ele, não só esse vídeo, mas documentos que envolviam políticos, os e-mails da Hillary Clinton, que foi candidata, esposa do ex-presidente Bill Clinton. Enfim, tem uma série de documentos que ele vazou, que ele publicou e que só lhe renderam problemas. É curioso ver como ele teve a sua trajetória aos poucos sendo transformada num vilão, né? O governo americano agiu rapidamente para trabalhar a imagem dele perante a opinião pública como um criminoso. E aí criaram histórias a respeito do Julian Assange, como ele chegou a ser acusado de ter violentado 2 mulheres, ele chegou a ser acusado de ter abusado sexualmente de mais não sei quantas. Nenhuma dessas acusações foram comprovadas. Há algumas, inclusive, que as próprias vítimas vieram a público dizer que era mentira, que elas não tinham dito nada daquilo no depoimento que elas prestaram para as autoridades americanas. Mas, enfim, isso mostra que houve um trabalho para desqualificar, né, para descredibilizar o Julian Assange. Eu acho que ele é um herói, assim, um cara que realmente enfrentou o sistema. Não é o Monark, que é o cara que é o antissistema, é o Julian Assange. Você vai conhecer a história do Julian Assange, você vai ver que ele é um pouquinho mais ousado, corajoso nesse sentido. Aliás, tem bons filmes e bons documentários a respeito. Tem um filme chamado O Quinto Poder, em que eu acho que está no streaming do Star Plus, certo, Thiago Berigo? Eu acho que é. Com o Benedict Cumberbatch fazendo o Julian Assange, é um bom filme. E tem também um documentário chamado Ática, muito bom, contando essa trajetória dele, desde Star, né? Tá no Star. Contando desde o momento em que ele cria o Wikileaks e quando ele toma a decisão de publicar o vídeo lá dos americanos na guerra do Iraque e os outros documentos que ele veio tornar público. Então, vale a pena conhecer a história desse cara, que realmente é um cara que fez diferença no jornalismo mundial. Olá, aqui é o Rafael Colombo. Gostou do que acabou de assistir? Se inscreva no canal Cortes do Flow News para os melhores momentos. Quer acompanhar os nossos programas na íntegra? Então se inscreva no nosso canal oficial Flow News.